Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do PDEcast, esse espaço delícia que a gente fala de gestão, de consultoria, de tudo que a gente ama. Eu sou a Alice Castro e hoje estou aqui com a Marlise Alves. Tudo bem, Marlise? Tudo bom, Alice? Um prazer enorme estar aqui no PDEcast, esse podcast que eu já amo, já escuto, já gabaritei e adoro de paixão. Ai, que maravilha, Marlise, seja muito bem-vinda. Aproveito, né? Dá para maratonar PDEcast sim, tá? Aqui no YouTube ou no Spotify. Então, você que está, né, nos ouvindo pela primeira vez, tem muito mais de onde saiu esse, você vai adorar. Então, fica no meu convite aqui. Aproveitando, já passa a mão no joinha aí, né? Curte esse vídeo, né? Se inscreve aqui no canal no YouTube. Se inscreve na lista também no Spotify, para quem é mais do auditivo ali, né, e está acompanhando o podcast só pelo áudio, porque isso faz o nosso conteúdo alcançar mais pessoas. Você também pode ajudar nisso compartilhando esse conteúdo com outras pessoas. E que conteúdo é esse? O que a gente vai falar hoje? Gente, vamos falar de algo que eu vou contar a minha história sobre isso, Marlise, daqui a pouquinho, mas é algo que a gente só percebe que tem quando a gente escuta alguém falar. Exatamente. Todo mundo tem, mas você não sabe até alguém falar, que são as crenças limitantes sobre finanças. Quando eu escutava falar em crença limitante, eu pensava, isso aí é papo, né, de você tá ali, aí você vai mentalizar coisas positivas e elas vão se materializar. Eu pensava que crença limitante era nesse sentido. Até, né, conhecer uma pessoa que nos é comum, Samantha Lucchini, né, e entender o mecanismo na crença dentro do comportamento humano. E eu, meu Deus. E aí você começa a ver as que você tem. Ai, meu Deus. Exatamente. Enfim. Marlise, conte-me, por que você escolheu esse tema? Qual a sua relação com ele? E já começa dizendo o que são crenças, porque, né, eu tinha várias sobre isso. Por favor. Bom, eu acredito, né? Crenças são as nossas verdades. Então, as verdades que muitas vezes a gente nem sabe que são nossas, mas que estão dentro de nós e que fazem a gente enxergar o mundo daquela forma. Então, se eu acredito, né, por exemplo, que eu não sou boa com números, e aí eu já vou puxar a sardinha para o nosso tema, que são as crenças financeiras, né, relacionadas a números, a negócios. Se eu acredito que eu não sou boa com números, eu vou fazer de tudo para que os números da minha empresa sejam uma porcaria, que os meus números da minha pessoa física sejam uma mistura, que eu não consiga ver isso, porque no fundo a minha crença está dizendo que eu não sou boa com números, então eu nem vou fazer esforço nenhum para aprender e muito menos esforço para enxergar esses números. Eu vou ver apenas aquilo que eu acredito. E se eu não acredito que eu posso me dar bem aí com os números, realmente eu não vou me dar bem com os números. Então a gente passa por aí. Respondendo a tua pergunta, né, por que esse tema me interessou? Eu sou contadora de formação, né? Tenho uma empresa de serviços contábeis aqui em Florianópolis desde 97, e eu vi ao longo desse tempo muitas empresas nascendo e morrendo, muitas empresas prosperando e se dando bem, e eu ficava sempre pensando, mas por que são tão parecidas, né? Mesmo negócio, tá no mesmo ramo de atividade, aí a gente parava para conversar com aquele empresário, com aquele empreendedor, e ali descobria a essência, né? Um acreditava realmente que ia dar certo e fazia de tudo para que aquilo acontecesse, e o outro já vinha com o discurso pronto, mas todas as empresas chegam à falência dentro de 5 anos, né? A minha durou 4, então tá tudo certo. Então, a gente tinha situações assim, e isso me chamou muita atenção, né? Mas o que acontece nessas mentes, né? Por que alguns fazem empresas para durar e outros fazem empresa para finalizar ali na primeira esquina? Então, esse tema me chamou muita atenção e está totalmente relacionado depois fui descobrir isso, claro, com os estudos em coaching, psicodrama e por aí vai, né? Nossa, e é bem interessante porque a pessoa, ela, como você falou, ela confirma o que ela já acredita e ao mesmo tempo já é uma desculpa, né? Sim. Sim. Eu tenho uma certeza tão grande de que isso não é para mim ou de que isso não vai dar certo, que eu tenho uma alegria em confirmar essa certeza. Sim. Então, o prazer em confirmar uma crença, mesmo que esteja te ferrando, ele é um prazer.
Ai, como dói ouvir isso, né? Né? Que é aquela questão do... a gente gosta de estar certo. Então, é louco isso, né? É o famoso eu te avisei, eu te disse. E Alguma nesse coisa dentro caso, de você te disse que ia dar errado. Aí quando dá errado, você fica triste que deu errado, mas um pedacinho de você tá feliz, porque eu que ia dar errado, sabia, viu? né? Sabia que isso ia acontecer. A gente gosta de sofrer, né? Exatamente, exato. E eu acho que a gente sofre também quando a gente descobre as crenças que estão dentro da gente, né? Então, quando a gente passa a olhar e diz, meu Deus do céu, como é que eu nunca enxerguei isso antes? Até agora eu sempre vivi nesse piloto automático, digamos assim, né? E nunca consegui superar essa crença, né? Tem um exercício bem interessante que eu passo quando eu ministro aula de coaching financeiro aqui na pós-graduação do Sesusc. E tem um exercício que são de 60 ou 75 frases, não recordo bem, com verdades financeiras, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui para ti, né? Se eu tiver muito dinheiro, poderei perdê-lo. Se eu realmente me esforçar para ser rico e não tiver sucesso, vou me sentir um fracassado. Eu tenho potencial para enriquecer, só preciso de um tempo. E a gente faz essa dinâmica aí com as pessoas que participam, com os alunos, onde eles respondem de 0 a 10 o quanto que isso é uma verdade. E é muito interessante, porque depois de responder as tantas frases, né, são 72 frases, tá aqui na minha mesa. E dessas 72 frases, tem aqueles grupos que dizem que a frase 1 é verdade, a frase 5 é verdade para o outro grupo, a frase 10 é verdade para o outro. E aí fica assim aquela discussão dentro da sala, né? Então vamos defender a frase 10, né? Por que a frase 10 é uma verdade? E aí as pessoas, por exemplo, que acreditam, né, que se eu tiver muito dinheiro poderei perdê-lo, eles vão lutar fielmente que aquela frase é uma verdade, enquanto todo o restante da sala diz, não, imagina, eu posso perder também se eu tiver pouco dinheiro. E ali a gente vai fazendo essas discussões para desconstrução desse tipo de crença, desse tipo de frase. E eu quero confessar aqui, né, Alice, contar aqui para ti que quando eu fiz um treinamento no ano de 2015, se eu não me engano, que era o treinamento das mentes milionárias, e essa frase que eu acabei de ler, que diz o seguinte, né, eu tenho potencial para enriquecer, só preciso de um tempo. Era uma verdade para mim, lá em 2015, né, e aí eu anotei ali na hora, né, não, realmente, eu preciso de um tempo. Na minha mente, eu precisava estudar muito mais, eu precisava adquirir muito mais conhecimento para conseguir enriquecer. E, de repente, lá naquele treinamento, foi quebrado isso em mim, porque o treinador dizia o seguinte, mas como assim precisa de um tempo? Você não vai chegar nunca nesse tempo, porque você sempre vai querer estudar mais, sempre vai querer se exigir mais, nunca vai chegar no tempo. O tempo é agora, né? E aquilo foi exatamente, foi um splash aqui né? Tipo, acorda de uma vez, né? O tempo é agora, o tempo é já. E dali em diante, mudou a minha mentalidade com relação a isso, né? Eu tenho potencial para enriquecer, ponto, né? Não preciso de um tempo, ponto, tá? Sim, até ali eu já tenho estou potencial pronta, né? e já estou enriquecendo, então tá tudo certo. Marlise, um pouquinho antes da gente identificar a crença, de onde que vem essa crença? É algo que você cria a partir das suas experiências ou é algo que você escuta desde criança? Porque eu vejo que muitas frases que a gente cresce ouvindo ou que a gente observa, vamos falar sobre a relação financeira, né? Que a gente transporta para a vida empresarial, mas começa essa relação de crenças na vida pessoal, né? E como é que se formam as crenças? É desde pequenininho ou é quando você tem seu próprio dinheiro? Tem um ponto da vida em que elas se cristalizam ou o tempo todo elas são construídas? Eu costumo dizer, Alice, que é como se a gente tivesse uma mochila e dentro dessa mochila estão todas as nossas verdades, né? Inclusive as verdades financeiras. Dentro dessa mochila está a nossa história de vida financeira também, né? Cada um de nós teve uma história de vida financeira, cada um foi tratado de uma forma diferente lá na infância, né? Muitos tiveram dificuldades financeiras, tiveram necessidade de fome, né? Passaram fome realmente na infância. Outros viveram uma abundância sem limites na infância, então a gente tem alguns parâmetros com relação a isso. Aqui no Brasil é muito comum algumas frases que a gente escuta como criança, como tá pensando que o meu dinheiro é capim, né? Quando a gente ia pedir dinheiro pro pai ou pra mãe, né? Ah, tá pensando que o meu dinheiro é capim? Ah, minha filha, dinheiro não dá em árvore não, né? Aqui bem com sotaque manezinha da ilha ainda, né? Dinheiro não dá em árvore.
e outras frases assim desse tipo. Então, a gente vai se constituindo enquanto pessoa e algumas verdades que nem são nossas, né? São dos nossos pais, são dos tios, às vezes de uma instituição que a gente conviveu, vão sendo criadas e a gente não se dá conta disso. Quer ver um fato aqui que uma vez eu atendi um rapaz, né, que ele tinha, assim, uma crença muito limitante, que ele achava que as pessoas, os clientes que se aproximassem dele iam achar que a empresa dele era pobre. E era muito incrível isso, assim, né? Mas como se a tua empresa entrega todos os produtos, se a tua empresa faz toda, né, a mercadoria com tanto zelo, com tanta qualidade, né? Por que vão achar isso? Aí ele dizia que não sabia de onde que vinha isso. E investigando um pouco mais, né, a gente foi observando que era uma crença familiar dele. Que a família dele, comparada com outras famílias da região, da próprio círculo familiar dele, sempre falava, mas a gente é pobre mesmo, né? Então, citavam esse tipo de frase e ele acabava trazendo, resgatando isso ainda para a vida adulta e, consequentemente, para o negócio. Então, é preciso que, na qualidade aí de gestora, de consultora, a gente esteja muito atento a esse tipo de frase, né? Esteja com esse ouvido fino para conseguir identificar por que aquilo ali realmente é uma verdade, né? Fazer um questionamento sobre isso. Faz sentido aí para ti? Nossa, eu tô aqui pensando quantas frases sobre pobreza que a gente repete, né? Alegria de pobre dura pouco, coisa de pobre, né? Piadinhas, assim, engraçadinhas, não sei o quê, mas que vão reforçando uma autoimagem, uma imagem da família, essa percepção social, né? Eu e eles, né? Eles são os ricos e nós. Muito louco. Mas assim, se é uma mochila, eu posso colocar coisas, mas eu também posso tirar coisas. Então não é um caixão. Não, exatamente. Eu posso mexer. Não é um caixão, eu adorei. Não é nada fechado, exatamente, é uma coisa aberta, né? Então, o primeiro passo, assim, que eu acredito, é a gente conseguir identificar, reconhecer, né? Então, identificar, eu costumo comparar que dentro dessa mochila tem pedras, muitas vezes que são pesadas, que são essas que não nos deixam ir para frente, não nos deixam ir adiante, não nos deixam seguir um caminho de leveza. Então, identificar essas crenças nem sempre é fácil, né? Porque o que tem por trás desse meu comportamento, né? Que acredita que eu só vou receber X por mês e eu não posso multiplicar o meu faturamento por 10, né? Tem uma frase de alguns mentores, eu não sei de quem é, mas uma pergunta-chave que diz: por que você não está ganhando 10 vezes mais hoje? Tem alguma coisa que te impede para não estar ganhando ou fazendo 10 vezes mais dinheiro hoje? Eu ainda não sei, talvez, o que está me impedindo de receber 10 vezes mais hoje, mas eu preciso descobrir para que isso seja desbloqueado e eu consiga, então, atingir outros resultados. Talvez alguma crença que eu preciso instalar para daí eu conseguir uma nova habilidade para seguir nesse jogo, né? No jogo do dinheiro, no jogo da prosperidade, conseguir avançar de alguma forma essas próximas casas. Então, o primeiro ponto aqui que eu trago é esse reconhecimento, né? Fazer um exercício de reconhecimento de crença, quais são as verdades que realmente eu acredito. Tem outras verdades, né? A gente pode trazer aqui algumas outras, como, por exemplo, eu sou muito velho para fazer isso, ou eu sou muito nova para fazer isso. Isso, eu já peguei empresários pensando isso, assim, né? Do tipo, não, mas eu sou muito nova, né? Tenho ainda uma cliente que eu atendo há algum tempo, e ela é super jovem, tem 22 anos. E aí ela de vez em quando me dizia, mas eu sou muito jovem para isso, né, Marlise, para expandir a minha empresa. Da onde, né? Não tem isso. Pessoas de 60 anos dizendo que são velhos, opa, peraí, né, calma, não, tem ainda um caminho todo pela frente, então é preciso desconstruir, né, esse tipo de crença a partir do conhecimento. Se eu sei aquilo que está me travando, vai ficar mais fácil. E essas crenças, elas afetam o financeiro, mas não necessariamente é sobre dinheiro, né? Esse exemplo que você deu agora sobre ser jovem ou velho para fazer alguma coisa, não é uma crença sobre dinheiro, mas vai afetar toda a potencialidade da pessoa de produzir, de, né, multiplicar esse faturamento, essa renda, essa receita, né? Então, interessante que a gente vê que existe um cruzamento de um monte de coisa que a gente acredita. Então, é uma mochila que tem várias cores de pedras, né? Não é tudo sobre uma coisa só.
Não, não é. É verdade, você tem razão, assim, porque tem algumas verdades aí, né, que se limitam a esse aspecto e acabam tirando a pessoa aí desse eixo, né? Então faz com que ela não consiga enxergar o potencial que ela mesma tem para construir aquilo. Eu vou te trazer um exemplo, né, de um livro que eu li. Eu até devia ter pego aqui para mostrar para o pessoal que está nos assistindo pelo YouTube. É um livro do Reinaldo Domingos, da DSOP de São Paulo, e o título do livro é Eu Mereço Ter Dinheiro. É um livro para mulheres. Tu tem? Eu tenho! Ele é bem gostosinho de ler, né? Sim, Ele maravilhoso. fala das histórias das fadas, das princesas, vai fazendo alguns comparativos, e ele é bem legal. Agora, olha só, né? Eu achei esse livro uma vez, acho que foi por volta de 2014, foi antes de eu fazer esse curso. 2014, 2013, já me interessava nesse tema referente a finanças, e eu achei ele numa papelaria de bairro lá da Praia da Pinheira, onde a gente estava passando férias, né? E eu lembro que o meu pai e a minha mãe estavam lá, o meu filho era pequenininho, a gente estava por lá, e acredita que eu escondi a capa do livro? Porque eu fiquei com vergonha? Tipo, como assim eu mereço ter dinheiro, né? Como assim? O que os meus pais vão pensar, né? De eu mereço ter dinheiro, vai se tornar o quê? Vai se tornar Egoísta. imagina, né? Uma rica, uma nariz em pé, o que ela tá pensando da vida? E eu li Menina. o livro com a capa dobrada. Eu lembro disso, né? Eu li todo o livro com a capa dobrada. Hoje não, hoje eu já brinco com esse livro, eu tiro foto com esse livro e conto a história, porque, por favor, eu mereço realmente ter dinheiro. Eu tenho todas as habilidades necessárias para fazer a minha vida financeira acontecer, e é necessário que eu entenda que eu sou merecedora. E aí muitas crenças estão relacionadas a isso também, né? A questão do merecimento, se eu posso, se eu não posso. Tem crenças relacionadas a medo, né? Então, eu não vou fazer isso porque eu tenho medo que algo vá dar errado. Tem crenças relacionadas, inclusive, à religiosidade, né? Aqui no Brasil, a gente tem um país de cultura muito religiosa, então algumas crenças relacionadas a dinheiro foram embutidas também na gente ao longo de todo esse tempo, né? De círculo religioso, né? Tem as crenças relacionadas ao círculo social. Então, para eu acompanhar esse círculo social, eu preciso ficar nesse nível financeiro. Eu não posso evoluir tanto, porque os meus amigos também não têm muito. E aí, para eu fazer parte desse grupo de amigos, eu preciso também estar mais ou menos dentro daquele valor financeiro que eles ganham. Então, são várias questões que acabam travando a nossa vida financeira e nos impedindo, então, de alcançar novos voos, de soltar aí as nossas asas financeiras, digamos assim. Eu atendi uma vez um empresário que você me fez lembrar dele agora. Você falou da questão religiosa, e ele não era religioso, né? Mas ele tinha uma crença muito forte de que ser rico era ser mal. E não tem a ver com os ricos não entrando no reino do céu. Era porque, dentro da perspectiva das histórias que foram contadas para ele, da forma com que ele lia o mundo, os países mais cruéis são os países ricos, as pessoas que ele vê que mais exploram, não sei o que, as pessoas ricas. Então ele criou isso de que ser rico é igual a ser mal, e que só enriquece quem é mal e se torna mal quem enriquece. De qualquer forma, se ele ficasse rico, ele viraria uma pessoa má. Então, de todos os ele perdia dinheiro, sabe, de perder mesmo, assim, de não fazer negócios, de desperdício dentro da empresa. Ele me chamou para gestão de processos. E tinha um monte de coisa que era óbvia. E eu falei, cara, isso aqui é desperdício de dinheiro. Ele, pois é, que pena, né? Aí eu comecei a olhar. Que pena, como assim, né? Aí eu fui conversar com ele, né? Não tinha todo o conhecimento que hoje eu tenho sobre crenças, sobre padrões e etc. Mas eu lembro que isso me marcou bastante, que ele, em algum momento, ele disse que ele não queria que a empresa dele crescesse muito, porque ele não queria ser igual a esses empresários soberbos que exploram as pessoas, que não sei o que. Aí eu olhei para ele e falei, você já parou para pensar que a pessoa já era má antes de ficar rica? Eu tenho um exemplo disso também. Muito legal. Foi muito interessante, porque ele ficou me olhando assim com aquela cara, e eu falei, cara, né? Aí eu gosto muito eu fui fazer um curso uma vez, e aí o professor lá falou, né, que quem ajuda mais os outros, o pobre ou o rico? Quem tem mais potencial de gerar caridade, multiplicar bens, o pobre ou o rico? Então a gente achar,
né, que eu estou fazendo bem em limitando o meu crescimento financeiro, eu estou, na verdade, limitando a minha potencialidade de caridade. Né? Exato. Então, é o oposto disso. E mesmo sem saber disso na época, eu falei, com outras palavras, isso para esse empresário. Eu falei, cara, se você é uma pessoa do bem, que você quer ajudar as pessoas, você com dinheiro vai fazer muito mais bem do que agora você com uma empresa mal gerida. Então, assim, a sua empresa... Aí eu sempre gosto do Bill Gates. Eu dou exemplo que eu falo, gente, um dos maiores benfeitores do mundo é um dos maiores né, milionários, que foi um excelente empresário, que é um gênio e etc. A empresa dele está aí, muito bem, obrigado. O patrimônio dele também está aí, muito bem, obrigado. É o que tem uma das maiores fundações particulares. O cara é podre de rico. Podre de rico também já é uma crença. Podre, olha que podre. Olha aí, ó. Na tua fala. Nunca mais falaria essa palavra. Olha só como tá embutido. Como é que a gente pode trocar? Marlise, me ajuda aqui. O cara é muito rico. O cara é milionário. O cara é bilionário. Bilionário. É um rico feliz. É um rico ajudador. Um rico feliz. Um rico benfeitor. Nunca mais falarei que alguém é podre. Ai, olha só, né? Como... No flagra, ao vivo! Não, essa parte foi ótima, porque realmente tá aí as nossas crenças que estão embutidas dentro da nossa sociedade, que a gente não se dá conta. Olha só, né? Exatamente. Foi ótimo tu falar. E tu trouxeste esse exemplo, né? E eu lembrei de um outro exemplo que eu vou te trazer aqui, porque foi muito engraçado esse. Eu atendi um casal há uns anos atrás, eles têm uma pequena empresa aqui em Florianópolis e me procuraram para uma consultoria. A gente foi fazer um planejamento estratégico, é um pequeno negócio, e aí, uma das primeiras sessões, né, onde que vocês querem chegar com a empresa. E daí a gente começou a ver eles tinham um negócio legal, né, que tinha uma boa prospecção aqui em Florianópolis, tinha um grande potencial de crescimento. E aí, a esposa largou a seguinte frase, né, Marlise, tudo isso é muito legal, mas eu já vou dizendo, eu não quero ser uma perua rica. Eu tipo, perua rica, né? Eu dei aquela engolida e perguntei, tá, mas me conta o que pra ti é uma perua rica? Aí ela falou, perua rica é aí dessas mulheres aí que vão na academia e que vão no salão de beleza. Pra mim, essas mulheres aí são tudo perua rica. Aí eu engoli de novo, né? Porque eu assim, bom, então eu faço parte, eu pensei, né? Eu faço parte do hall de peruas ricas, porque eu gosto de ir no salão de beleza e vou na academia. Aí eu respirei e falei pra ela, falei quase que devolvi isso pra ela, né? Tipo, tudo bem, sou uma perua rica e sou assumida, então, né? Tô feliz. Tô feliz. Mas a grande questão, né? Não levei isso para ela, claro, mas até hoje eu me divirto quando eu penso nisso, né? Que eu estava enquadrada como perua rica para ela. Mas a grande questão é assim, né? Que eu conversei com ela e ela entendeu essa colocação. E eu acho que vem dentro do que tu trouxeste também. Que o dinheiro não nos modifica, o dinheiro apenas nos potencializa. Então, se eu sou uma pessoa mesquinha, quanto mais dinheiro eu tiver, mais mesquinha eu vou ser. Não tem outra alternativa. Quanto mais dinheiro eu tiver na conta, mais eu vou fechar a torneira e vou dizer que não tem dinheiro e vai ser assim mesmo. Se eu sou uma pessoa caridosa, mais caridosa eu vou ser, em virtude de mais dinheiro. Então, é isso que tu trouxeste. Quanto mais rico eu vou ser, mais obras de caridade eu posso fazer. Exemplo, Bill Gates. E quem não assistiu o documentário no Netflix, assista, porque é incrível, dá vontade de aplaudir realmente todas as obras que ele faz aí pelo mundo. Então, se eu sou caridoso, eu vou ser mais caridoso. Se eu sou mesquinho, eu vou ser mais mesquinho. Se eu sou doador, se eu gosto de doar dinheiro para todo mundo, eu vou doar mais. Se eu sou poupador, eu vou poupar mais. Então, sempre lembre-se disso, né? Para você que está nos ouvindo ou nos vendo aqui no YouTube. Se você tiver mais dinheiro, você vai continuar sendo quem você é, em dose múltipla, multiplicada, né? Se você gosta de se divertir, então, aproveita, porque o dinheiro torna a vida muito mais divertida. Eu gosto dessa crença, essa é uma crença minha, adoro repetir isso. Não traz felicidade, mas encomenda e manda entregar em casa. Exatamente, né? Uma vez eu ouvi de uma cliente, né? Marlise, o dinheiro não traz felicidade, mas eu posso chorar em Paris, então tá tudo certo, né? Tá tudo bem. A gente chora lá e tá tudo bem. Sabe o que me lembrou? Aquele filme Até que a Sorte Nos Separe? Que eles viviam na pindaíba por comportamento financeiro, aí ganharam na loteria e entraram na pindaíba por potencializar o comportamento financeiro, né? Exatamente. Tudo potencializado. Faz Mas todo aí, sentido. O que a gente pode fazer, Marlise? Então, já identificamos, por exemplo, anotei aqui, né? O podre de rico. Opa!
Não vou mais falar essa frase, tá anotada aqui, em nome de Jesus, eu não vou mais repetir isso aqui. Mas o que eu faço a partir de agora? Identifiquei uma crença, né, que pode ter toda uma história, às vezes é um ditado popular, é uma coisa que a gente nunca parou para pensar que é pejorativo, que é ruim, que pode limitar de alguma forma. Qual é o próximo passo? Né? Certo. Tive o conhecimento, e agora? Certo. O segundo passo seria contestar essa crença, né? Será que realmente os ricos são podres? Né? Faz algum sentido isso? Chamar alguém de podre de rico não faz nenhum sentido, né? Não tem lógica. Isso é realmente uma verdade? Fazer essa contestação, né? E colocar realmente no papel, escrever, pega o papel e caneta e escreve, né? Isso realmente é uma verdade? Pela lógica, vai dizer, não, realmente não é uma verdade. Então, o que é uma verdade sobre ricos? Os ricos, eles podem ser ajudadores, eles podem ser corruptos também? Podem, mas o pobre também pode ser corrupto, né? Então, a gente tem dos dois lados. Então, colocar realmente no papel aquilo que eu acredito sobre isso e fazer essa desconstrução. Primeiro passo, né? Desconstrução dessa verdade que até então era uma verdade absoluta, ou então eu nunca nem pensei que eu acreditava nisso. O terceiro ponto aqui que eu trago, né, depois de descobrir, reconhecer, fazer a contestação, é achar um objetivo para você, relacionado à vida financeira. Então, aonde que eu quero levar minha empresa, aonde que eu quero estar financeiramente falando daqui a um ano, em termos aqui da minha vida pessoal, né? Eu como dona de empresa, como consultora, o que eu quero atingir na minha vida pessoal financeira daqui a 12 meses? Daqui a 12 meses eu quero ter uma reserva financeira de X, eu quero estar com um apartamento alugado, eu quero ter um valor investido, quero fazer uma viagem para fora do país. Então, traçar esses rumos financeiros. E aí, traçando esse rumo financeiro, tem um exercício que é bem interessante, que eu gosto, que é o seguinte: quais são as crenças financeiras que vão me levar para esse lugar? Então, eu posso trazer frases relacionadas a finanças que vai me ajudar que eu acredite nisso, porque a gente vai fazer essa mudança de frase, de crença limitante, ou pela repetição, ou por um grande apelo emocional, um grande estímulo emocional. Como a gente não está falando aqui de uma grande emoção, né? Talvez aqui o teu podre de rico nunca mais saia. Nunca mais vai sair aí da tua boca, porque foi aqui numa grande emoção, ao vivo aqui, né? Foi um choque de realidade. Então, talvez esse não saia mais. Mas, se a gente está fazendo isso de uma forma mais racional, a repetição também pode ser adequada. Então, pensando no meu objetivo, eu vou trazer quais são as frases que vão me levar para lá. E, claro, vou me condicionar com essas frases para que os meus hábitos modifiquem. Eu vou te trazer um exemplo sobre uma frase que para mim é um norte, que é: o dinheiro torna a vida mais divertida. Eu ouvi essa frase nesse treinamento que eu fiz em 2015, né, como uma das frases positivas, e eu fiquei pensando, nossa, realmente, o dinheiro torna a vida mais divertida, mas assim, tipo, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. E aí, no ano de 2016, a gente foi para Disney com a família, né? Eu, o Márcio, as crianças e mais um amigo nosso. E aí, num dos parques da Disney, enquanto a gente estava na fila, né? Eu estava olhando, observando ao redor, pessoas alegres, correndo, brincando, né? Tomando sorvete, estava calor. E aí aquela ficha me caiu, sabe? Tipo, plim, o dinheiro torna a vida mais divertida. É sobre isso, né? É sobre isso, sobre ter lazer, sobre se divertir, ter lazer de qualidade. E esse final de semana passado, agora que a gente tá gravando esse podcast numa quarta-feira, no final de semana anterior, eu também saí com a família, a gente foi para um hotel aqui em Santa Catarina. E eu tava lá de boa, esticada na piscina, pegando um sol. E aí eu lembrei, eu assim, como o dinheiro torna a vida mais divertida. E isso realmente faz sentido para mim, né? Pensar que eu posso ajudar pessoas com meu dinheiro, pensar que eu posso ter uma vida próspera, fazendo com que a minha empresa seja próspera, trazendo trabalho para outras pessoas, né? Sendo fonte de renda para os meus sócios, para os nossos colaboradores. E ajudando também com o meu trabalho outros empresários aqui na categoria de consultora, fazendo com que eles também prosperem. Então, essa rede, né, essa abundância, ela vai acontecendo de tal forma que o dinheiro se aproxima e torna, claro, a vida mais divertida. Ai, nossa. Eu vou contar, aproveitar os minutos finais aqui, vou contar minha história sobre uma crença financeira que eu tinha quanto à empresa. Eu passei 10 anos como consultora, trabalhando eu, sócias
a gente rachava as custas, né, de contabilidade, imposto, etc., e cada uma fazia a sua retirada do que tinha trabalhado. Era isso, né? Isso, então, eu não me via como empresária, eu era uma consultora, que tinha outras sócios para dividir despesa. E assim foi por muito tempo, né, 10 anos. Aí, um momento, passei por umas situações particulares que eu decidi, bom, eu preciso dividir o meu trabalho com outras pessoas, porque se eu vier a faltar, ou, né, se eu não quiser mais trabalhar tantas horas, eu quero continuar recebendo. Então, eu tenho que começar a ter, né, filiais de Alice, né, clones. E aí, decidi, então, partir, né, abrir uma empresa para poder ter pessoas trabalhando comigo, sair da sociedade, que era nesse modelo, né, para ir para um modelo de empresa mais tradicional, de ter funcionário, hierarquia, etc. Só que eu comecei esse modelo convidando pessoas para trabalhar por projeto. Então, eram, né, PJs que trabalhavam em cada projeto. Então, já foi uma mudança de eu ter pessoas me ajudando, trabalhando comigo dentro das consultorias, dos cursos e tal, mas tudo por projeto, né, PJ. E aí, assim foi um ano. Quando terminou esse primeiro ano, eu comecei a sentir o comichãozinho, né, do crescimento. Tipo, nossa, se eu tivesse a pessoa aqui o tempo todo, em vez de só por projeto, né, com um vínculo mais forte no modelo CLT e podendo, né, enfim, tendo mais responsabilidades, porque o vínculo é outro, a relação de compromisso e tal. Só que eu tava com um pezinho naquela de, e se der errado? Porque o que acontece? Você escuta, né? E olha que eu já 10 anos de consultoria. O que a gente escuta do empresário? A responsabilidade, você tem, né? Você é fonte de receita para outras pessoas e não sei o quê. Então, o que eu pensava? Por projeto, a pessoa tá ali, quando o projeto acabou, o cliente, tipo, não renovou o cliente, eu não tenho obrigação nenhuma com aquele consultor parceiro, né? Beijo para você, acabou aqui, acabou ali. E aí eu pensei, aí veio isso, né? E se der errado? Isso der errado, der errado. E aí eu comecei a me incomodar em pensar assim. Sabe quando eu falei, mas por que eu tô pensando isso, né? Aí eu olhei para trás e vi que por 10 anos eu limitei crescimento por pensar isso. Porque, ó, sou eu comigo mesmo, se der errado, tô só por minha conta, né? Eu me viro. E quando eu decidi crescer, né, e trazer mais pessoas para o meu time, foi porque eu me tornei mãe. E aí eu pensei, eu não tô só por minha conta, eu preciso pensar, se eu não puder trabalhar, quem que vai gerar receita aqui, não sei o que, não. E aí o que eu parei? Eu lembro que eu fiz uma ligação para um desses parceiros e falei para ele, eu tô acabando hoje com o pensamento da escassez. Ele, que, Alice? Eu falei, porque o tempo todo, quando eu fecho um contrato com um de vocês, PJ, eu tô colocando a escassez. Eu tô dizendo, olha, tô te contratando por esse projeto. Na hora que acabar o projeto, a gente vê o que vai ser. Como que as pessoas vão confiar que a minha empresa vai crescer se eu já tô dizendo para elas que pode dar errado? Começo, então, meio e fim, né? Exatamente, Então, assim, a gente continua trabalhando por projeto, mas é a galera CLT. Então, assim, eu me obrigo, né, a confiar e a trabalhar para, que eu anotei que vai me ajudar a atingir o objetivo, isso de que, como dizem, né, eu atravessei para o lado do empresário e queimei a ponte, não tem mais volta. Exato, exatamente. Então, agora é a abundância. A gente vai trazer as pessoas, isso aqui vai prosperar e vai funcionar, porque não só porque a gente tem que pagar salário que a gente precisa, mas é porque eu preciso que todos acreditem igual. Agora, se eu já fechava contratos com os meus parceiros, olhando que, ó, se der tudo errado, eu não tenho responsabilidade, a pessoa já vem com esse pé atrás. Então, a gente vai gerando uma cultura de pé atrás, né? E fica todo mundo assim, peraí, deixa eu ter meu pezinho de meia, porque isso aqui der errado. E Marlise, quando eu vi isso, foi muito louco, assim. Foi, claro, um processo de muitos cursos, coaches e etc., para a gente acessar esse autoconhecimento. Mas virou. A partir do momento que eu tive essa, né, eu falei, cara, eu tô segurando o próprio crescimento quando eu olho e digo que, se der errado, eu não tô devendo nada. Então, prefiro, né, me comprometer e fazer dar certo do que não me comprometer e permitir que dê errado. Porque eu tava abrindo essa janela do si. Então, eu falei, agora não tem si, não vai dar errado, vai ter que dar certo. Bom. E o negócio voou, assim. Então, é muito engraçado, porque a gente acha que não tem, né, crenças. Eu acabei de dar uma gafe ao vivo aqui, né? Tem. A gente acha que não tem crença, mas quando você vê... Eu falei, cara, se eu tivesse tido esse pensamento anos atrás, onde que a gente poderia estar hoje? Né? Estamos muito bem, prosperando, graças a Deus, crescendo,
Mas aí você olha para trás e fala, não era só isso, né? Tava tudo aqui. O mercado mudou. Na verdade, o mercado piorou, porque veio pandemia, um monte de coisa. E a gente deu um boom porque mudou aqui. E eu fico, que cansa, né? Se tivesse sido antes, olha só quanto tempo perdido aí, me limitando. Mas enfim. Mas eu acredito... que a gente tem muito tempo pela frente. Tem uma frase da minha terapeuta que eu gosto muito, né? Ela dizia o seguinte, Marlise, o aluno nem sempre está pronto para o professor, para o ensinamento do professor, né? Então, chegou o momento certo em que tu enxergou aquilo ali e dali para frente está tudo certo, né? Então, quem está nos ouvindo também ou nos vendo, não se culpe se, nossa, só agora que eu estou me dando conta disso. Não, é daqui para frente, né? E pode ser feito um lindo futuro próspero aí, né? Um grande caminho aí de prosperidade. Com certeza. Ai, Marlise, obrigada. Abriu meu coração aqui, financeiro. Ai, coisa boa. Adorei esse papo contigo. Sabes que sou tua fã aqui. Já fui de empresa de consultoria, né? Tua, né? Onde tu já fosse nossa consultora. Aqui, não sei como é que chama quem é o consultado. É o cliente. O cliente, tá. Então, já fui tua cliente aqui na consultoria, já fui tua aluna como professora, né, no Lions. Então, é um prazer enorme estar aqui contigo nesse PDE Cast, que eu já adoro, já adotei também. E eu sou fã de podcast, adoro podcast, escuto podcast todo dia. E quando descobri aí o de vocês, já maratonei. E muito obrigada por esse convite. Eu que agradeço, Marlise. E que você continue, né, com essa... Eu vejo que você fala com muito amor do que você faz, né? E falar de finanças, muita gente vem com uma cara mais carrancuda, você fala de dinheiro, né? E você traz o dinheiro da diversão. Exatamente. Né? Isso é maravilhoso. Então, obrigada, né, por trazer justamente essa... É uma leveza com seriedade, né? Sim. Sabe do que está falando, é um assunto que dói para muitas pessoas. Sim. Né? E eu acho que você consegue, né, conduzir isso de uma forma que vai destravando, vai quebrando, vai abrindo essa mochilinha devagar ali, e isso é muito bom. Obrigada por compartilhar. O espaço está sempre aberto, quando quiser voltar. Muito obrigada. Voltarei sim, só convidar. Então tá bem, a gente convida. Pessoal, muito obrigada. Tem mais de onde saiu esse. Então, né, se inscreve no canal, dá o seu joinha aqui, e eu agradeço a todo mundo por ficar com a gente. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.